Boa noite. Vamos fixar o tema da nossa live de hoje, né? Sábado às 20 horas é a live da Bússola Astrológica, né? A nossa orientação para a semana. Vamos ver como é que foi a semana que passou. Vamos nos organizar para a próxima semana. É sempre importante a gente ter esse momento para refletir um pouquinho, porque às vezes a gente não percebe os sinais, né? A gente não percebe, não consegue perceber a melhor forma da gente conduzir os nossos dias, resolver os nossos problemas, aproveitar as oportunidades. Então, às vezes a gente não tem essa facilidade, por isso que é muito bom. O Bússola Astrológica tem realmente esse intuito, né? A gente aprender, boa noite, a gente conseguir rever um pouquinho de como é que foi a nossa semana, a gente poder organizar a próxima semana, né, ver as situações que podem surgir, como é que a gente vai conduzir, porque senão a gente anda sempre às cegas. Boa noite. A gente sempre anda às cegas, a gente sempre, às vezes as coisas se repetem e a gente não percebe, não consegue compreender o que as coisas querem nos dizer. Porque as situações, sim, elas se repetem até que a gente entenda realmente o que está acontecendo, para a gente poder ter possibilidades de resolver, certo? Então vamos lembrar um pouquinho da semana passada, certo? Então, a gente teve um ponto muito forte na semana passada. Semana passada, digo até amanhã, né? Hoje é o último dia da semana, né? Sábado, dia de Saturno. Saturno encerra a nossa semana. A gente começa a semana no dia do Sol, que é domingo. Depois a gente vai para o dia da Lua, que é segunda. Depois o dia de Marte, que é terça. O dia de Mercúrio, que é quarta. O dia de Júpiter, que é quinta. O dia da Vênus, que é sexta. E Saturno encerra a semana, que é o último dia da semana. Para você ver como é interessante. A semana começa com o centro do sistema solar, que é o Sol, e a semana termina com o último planeta visível, que é Vênus, certo? Então eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga comportamental, sou psicoterapeuta, e hoje nós vamos ver a bússola da semana. Então, semana passada nós tivemos uma grande quadratura cardial. O que significa uma grande quadratura? São 4 planetas no céu num aspecto de 90 graus, como se fizesse um desenho de um grande quadradão no céu. Boa noite, me contem como é que foi a semana de vocês. É como se fosse um grande quadradão no céu. Isso em signos cardeais. Signos cardeais são os signos de Áries, de Câncer, de Libra e de Capricórnio. E signo cardial é sempre o signo de iniciativa, de começar coisas. Sabe aquela energia do começo, né? Então, provavelmente a semana passada foi muito de energia da vontade, do querer fazer. Às vezes uma certa impulsividade, às vezes uma agressividade mascarada nas coisas, né? Então é como se a gente tivesse que ter uma iniciativa, mas essa iniciativa não pudesse ser impulsiva. Então não era uma semana muito boa para impulsividade, mas era uma semana muito boa para a gente pensar um pouco antes de agir e agir, né? É como se a vida tivesse na semana passada uns empurrãozinhos na gente, assim, vai, sabe? E a gente, né, não sabendo direito como ir, mas é importante refletir um pouco porque a vida nos colocou um pouco para andar na semana passada, certo? E a gente tinha muito aquele aspecto da Vênus em quadratura com Netuno, que era para ter cuidado com as informações, né? Cuidado com as mentiras, né? Com o exagero das nossas expectativas, tanto para bom quanto para ruim, né? Minha semana foi boa, eu fiz muitos planos, exatamente. Então, olha ali, ó, a Liliane, ó. Existe muita energia no ar na semana, né? Na semana que se encerra hoje. Porque é uma energia cardial. A energia cardial é a energia de fazer coisas, de começar coisas, de planejar, daquele pontapé inicial. Se a gente não faz esse movimento, essa energia também está presente, só que ela se manifesta de uma outra forma, como agressividade, como raiva, como ansiedade. Então, sempre a energia, quando ela está desequilibrada, ela manifesta uma coisa que não é uma coisa saudável para nós. Quando a gente está assim, agressivo, quando a gente está agitado, quando a gente está ansioso, isso quer dizer que a gente está com uma energia em potencial que a gente não está usando. Então é uma semana muito boa para fazer planos mesmo, tá? Então, como é que foi a semana dos demais? Foi tranquila, foi boa, foi com mais energia, né? Se pegaram alguma situação dessa Vênus em quadratura com Netuno, de mentira, eu peguei várias. De mentiras ou de excesso de expectativas nas palavras. Vão me contando aí, certo?
E se você conhecer também alguém que se interesse por astrologia ou que precise de uma orientação para a semana, que precise refletir um pouquinho nas coisas para levar uma vida mais legal, para ter um controle melhor da vida, compartilha aí, fala aí, vamos lá ver como é que vai ser a semana, vamos se preparar antes, né? Então, agora nós temos a próxima semana que eu tô com o mapa da semana, né, ó, mapinha da semana. E como é que eu faço o mapa da semana? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que a gente vai saber a semana? É que assim, a energia, ela sempre está em potencial no começo. Se a gente começa a fazer qualquer coisa, ali se contém toda a energia potencial que a gente vai fazer o resto de qualquer projeto, não só da semana. Então, a partir do momento que se teve uma ideia, tu tem toda a energia potencial para fazer um projeto, certo? Então, a gente pega o primeiro horário do domingo, que é o horário onde o sol nasce, não é a 1 da manhã, é o primeiro horário do sol. Então, no dia do sol, na primeira hora do sol, que é a hora que o sol nasce, e a gente levanta toda a energia potencial para a semana. E aí, a gente vê os aspectos que vão acontecendo no céu durante a semana, e para isso a gente vai faz um mapa e verifica o que vai acontecendo. Então, primeiro ponto, nós estamos no signo de Leão, né? Nós já entramos no 10º grau de Leão, que é o segundo decanato. Cada signo ele é regido por 3 decanatos. São 3 momentos de cada signo. E olha como é interessante o mês. São 3 momentos de cada signo e temos 4 luas acontecendo em cada signo. Temos, né? Então, nós temos agora a entrada do segundo decanato de Leão, que é um decanato regido por Júpiter, né? Isso quer dizer que além da energia de Leão ser uma energia expansiva, de vitalidade, de força, de realização, a gente tem ainda mais uma influência de Júpiter que ainda expande mais, que aumenta mais, que diz um pouco assim, ó, acredita, né? Vai acreditando, né? Ele fala muito da gente acreditar, da gente poder conseguir expandir as coisas porque a gente acredita. E é muito importante acreditar nas coisas, porque quando a gente a gente enfrenta uma limitação ou a gente enfrenta um obstáculo, se a gente não acredita realmente na gente ou naquilo que a gente quer, a gente desiste. Eu sempre digo assim, ó, desistir não é uma opção, né? Eu posso mudar de ideia, mas desistir não é uma opção. Então, quando a gente acredita numa coisa, independente do obstáculo que apareça na nossa frente, a gente prossegue. Então, por isso que é muito importante a mensagem do segundo decanato de Leão, é mais ou menos assim: acredita sempre, porque independente do que tu vê lá fora, independente do que está acontecendo, boa noite. Dalila, você quer participar ao vivo? Eu te chamo. Eu não sei se você se enganou ou você quer. Se você quiser, não tem problema, eu te chamo, a gente conversa ao vivo, tranquilo. Só me avisa, tá? Então, assim, são os próximos 10 dias, que é o decanato, de uma energia assim, ó, acredita naquilo que você quer, acredita naquilo que você espera, acredita numa coisa boa e vai, independente do que tiver na tua frente, porque obstáculos são passageiros, né? Então a gente sempre vai conseguindo superar as coisas. Oi, boa noite, Cláudia, tudo bem? Então, primeiro ponto, ir em direção de expansão, é acreditando, é tendo um pensamento positivo, porque a ideia é crescer e expandir, certo? Esse é o primeiro decanato de Leão. E uma coisa muito interessante é que a gente já na segunda-feira vai ter uma lua cheia. E a lua cheia é uma lua em oposição ao Sol. Isso quer dizer que o Sol está em Leão e a lua está no signo oposto, que é Aquário. E uma oposição indica que é uma intensidade muito grande, porque é um polo astrológico no céu, são os opostos, né? Leão e Aquário são opostos, né? Então a gente tem esse polo. E o Sol, ele tem uma coisa muito interessante, o Sol ele fala muito do momento presente do signo de Leão, e o signo de Aquário fala muito do futuro. Mas o Sol está muito vinculado à nossa ideia de tempo, porque vocês pararam para pensar que o que a gente imagina como tempo, o tempo do relógio, por exemplo, ele é guiado pelo Sol. A gente tem as 24 horas do dia, ele se guia pelo movimento do Sol, né? Meio-dia, o Sol lá em cima, o pôr do Sol, às 6 da tarde. E o movimento dos anos também tem a ver com o Sol, porque um ano só realmente começa quando o Sol volta a estar exatamente no mesmo lugar, astrologicamente falando, né? Porque o Sol não sai do lugar, é a gente que fica girando, né, gente? Então, o ano realmente inicia quando o Sol fica exatamente no mesmo lugar que ele estava antes. Então, se hoje o Sol está em 10 graus de Leão, somente daqui a um ano ele vai estar em 10 graus de Leão. E isso é um ano. Então, o Sol fala muito do presente. E o signo de Aquário fala muito do futuro. E nós temos uma lua cheia mexendo nesse eixo de Leão e Aquário. Então, o que isso pode nos querer nos dizer? Então, decanato,
Segundo decanato de Leão, momento de expansão, de acreditar, de ter fé. Vamos lá, vamos com fé, né? Vamos acreditando. E aí surge primeiro uma lua cheia, uma intensidade, que uma lua cheia é tipo um cabo de guerra. O sol puxa para um lado, a lua puxa para o outro. Se cada um puxar para o seu lado, não vai dar certo, né? Agora, se os dois puxassem para o mesmo lado, aí as coisas iam dar certo. Então, a lua cheia nos diz assim, a gente precisa de um meio termo, de um ponto de equilíbrio. Então, presente e o futuro em conflito. Né? Hoje eu estou em conflito com o amanhã. Hoje eu estou esperando como é que vai ser meu amanhã, tenho incerteza, tenho inseguranças. Como é que tá? Como é que tô? Eu estou tranquila olhando para o futuro? Eu estou tranquila, mesmo sem saber o que está acontecendo lá fora? Eu estou tendo controle da minha vida? O que é ter controle da vida? Né? É uma coisa assim que às vezes as pessoas acham que ter controle da vida é não ter problemas. Gente, não ter problemas não existe, tá? Se você tem problemas, você tá com uma vida normal. Ter controle da vida é você não se perder com as situações do mundo lá fora. É você realmente, internamente, estar bem em qualquer situação. Se o mundo está caindo lá fora, ou se lá fora só tem coisas maravilhosas acontecendo, você é a mesma pessoa. O que faz com que você tenha controle da sua vida é como você se posiciona perante as situações. Então a gente entra numa lua cheia agora, que nos coloca nessa gangorra de presente com futuro. Como é que a gente está agora, como é que a gente imagina o futuro, porque o futuro, gente, ele é construído a partir do hoje. Hoje eu começo a imaginar meu futuro, hoje eu começo a ver algumas perspectivas, né? E aí isso vai fazendo com que o futuro seja construído. Né? Se você parar para pensar lá, 10 anos atrás, né, 5 anos atrás, você tinha perspectivas de futuro. Mesmo que aquilo que você imaginou não aconteceu, aquilo que você imaginou tornou possível você ser quem você é hoje. Então, sempre o nosso presente é a energia potencial para o futuro. Assim como a primeira hora do dia do domingo é energia potencial para a semana. A gente está falando de energias potenciais. Então, se você olha para o seu futuro agora com medo, como é que você vai construir esse futuro? Se você olha para o seu futuro com frustrações, como é que você vai construir esse futuro? E aí aquela mensagem de Sol e Júpiter que diz acredita, tenha uma mentalidade mais positiva, tenha perspectiva positiva. Que futuro você vai construir se você, mesmo com qualquer tipo de situação que você esteja passando, com problemas por causa do Covid, problemas de relacionamento, com algum problema de saúde, independente do que você estiver passando agora, você acha que vai fazer diferença você ter um olhar positivo para o futuro ou não? Me diz. Se eu olhar para o meu futuro com medo e se eu olhar para o meu futuro tendo um olhar positivo, vai mudar o meu futuro? O que vocês acham? Olha o que nós temos aqui. Nós temos a Jaque, mesmo que na semana passada tenha acontecido situações de mentira, devo acreditar e seguir? Olha, a gente, esse aspecto da mentira que estava ali semana passada, ele está se afastando. A Vênus ainda está em quadratura com Netuno, mas está se afastando. Isso quer dizer que o efeito da mentira vai ser muito menor e a mentira tende a diminuir, né? Então, acreditar na mentira, não sei, mas assim, talvez essa mentira agora se desmanche um pouco, ou o efeito negativo da mentira com certeza vai diminuir. Olha, Cláudia, temos uma leonina ali, ó. Dia 13 é meu aniversário. Pois é, tá no finalzinho do inferno astral, né? E o inferno astral é um negócio muito interessante. A energia potencial do ano está no inferno astral. E tem um videozinho aqui no IGTV só sobre o inferno astral, que vocês podem ver que é bem legal a gente conhecer o inferno astral. Acha que muda? Pois é. Então, em vez da gente olhar para o futuro com medo, com frustração e com preocupação, olha com um olhar positivo. Por quê? Porque você está mandando uma energia boa para aquilo que você vai construir. Então, essa é a mensagem do segundo decanato. Então, nessa semana, vamos ter um olhar positivo para o futuro, vamos construir um futuro de uma maneira positiva, certo? Esse é o primeiro ponto. O Sol, ele está num trígono com Marte, que também é um aspecto muito bom. Então, é bastante vitalidade, bastante energia, bastante capacidade de trabalhar. A gente está com capacidade de se movimentar, de agir, de fazer as coisas. Então, a gente está com uma liberdade e uma capacidade de ação muito maiores, né? Isso é muito bom. Então, sempre que uma energia ela não é aproveitada, ela vira um desequilíbrio. Então, te coloca em movimento essa semana. Se você não tiver nenhum projeto, comece a pensar em alguma coisa. Você não vai fazer uma atividade física, mas assim, não fica quieto esperando as coisas acontecerem essa semana, porque é muita energia de ação, muita energia de iniciativa, muita energia de fogo.
de criar coisas novas, você vai estar mais criativo, você vai se movimentar mais. E se você não fizer um movimento nesse sentido, você vai acabar ficando ansioso, agitado, vai ter algumas oscilações de humor no sentido de ficar com raiva, de ficar mais agressivo. Então, bora tirar a bunda da cadeira e vamos se mexer essa semana, porque aí a coisa vai funcionar. Não tive inferno astral esse ano. Que bom, porque o inferno astral vamos dizer assim, que é um mix do ano, né? É uma prévia do ano. Então, qualquer coisa que aconteça naquele período do inferno astral, que é os 30 dias antes, ele nos informa de que tipo de situações a gente vai lidar durante o ano, certo? Então, nós temos esse trígono com o Sol com Marte, e nós temos um aspecto tenso, mas ele é muito interessante. Sabe aquela conjunção que eu sempre falo, tudo que é astrólogo sempre fala, um monte de planetas em Capricórnio, que tem a ver com a questão da pandemia, que tem a ver com a questão do ficar recluso, né, de se isolar, de ficar mais limitado. Pois é, essa conjunção toda que ainda não nos deixou, por isso que ainda a gente está nessa situação, estão com todos os planetas retrógrados. Né? E o que é isso? Planetas andaram para trás, Dude? Não. É só um movimento aparente. O planeta não vira e anda para trás. Mas como ele diminui a sua velocidade de rotação, a gente olhando parece que ele está para trás. Tá? Mas não é, ele só muda a velocidade. E isso está tudo em quínquice com Vênus. Então o que isso significa? Significa que todo esse processo de se estruturar, de se rever, de rever os limites, ele é um processo interno agora. Então, essa semana, além de ser uma semana de vamos lá, vamos fazer, vamos se mexer, vamos fazer, nem que seja fazer atividade física, nem que seja se movimentar mais, porque a gente vai estar mais ativo. Além disso, vai ser uma semana onde a gente deve olhar para dentro e reorganizar as nossas estruturas. E que estruturas são essas? Né? O que eu tenho que reorganizar? Primeiro, aquilo que eu estou falando desde o começo do vídeo. Como é que a gente enxerga nosso futuro? Porque a primeira coisa que a gente encontra na semana, na segunda, é uma lua cheia no eixo Leão e Aquário. Então, primeiro, vamos rever. Qual é a sua perspectiva de futuro? Como é que você enxerga o seu futuro? Saturno mexe muito com questões de controle, porque essa conjunção, olha, nós vamos estar com Júpiter, Plutão, Saturno e no domingo ainda com a Lua em Capricórnio, tudo junto, fazendo um quínquice com a Vênus. Então, Capricórnio, que quem rege o signo de Capricórnio é o planeta Saturno, fala dos nossos limites internos, fala de controle também. Então, a forma que você controla a sua vida, como é que tá? Você passa o tempo inteiro controlando tudo à sua volta. Se você faz isso, você é escravo do mundo lá fora. Tá no momento de mudar isso. O que é ter controle da vida? É realmente você ter um controle interno, você saber se posicionar, você não se deixar levar por medos, por angústias, por frustrações, você ter essa visão positiva do Júpiter, você realmente ver em todo o problema uma possibilidade, ou em todo o problema uma maneira de se fortalecer. Então, ter controle da vida é a forma que você enxerga as coisas, e não o controle do mundo lá fora. Porque quem fica o tempo inteiro controlando tudo lá fora é escravo do mundo, porque a gente fica o tempo inteiro na dependência. Então, é uma semana muito boa para você rever o quanto do mundo lá fora você precisa controlar. O quanto do mundo lá dentro está bem organizado. Se você às vezes se sente com medo, frustrado, sem expectativa, que é normal, todo mundo sente isso, o quanto isso afeta o sentido da sua vida, o quanto isso afeta a sua visão de futuro, o quanto isso afeta o que você pensa sobre si mesmo. Isso é muito importante nessa semana. Esses limites vão ser mexidos. Então é legal você aproveitar toda essa energia da semana para se movimentar muito, para fazer coisas, mas para olhar para dentro e quebrar uns desses limites e renovar a maneira que você enxerga o futuro, quebrar essa maneira que você vem até agora se enxergando, renovar esses limites, expandir esses limites, né? Você ter um olhar maior, melhor sobre si mesmo, você ir em busca realmente a esse controle interno, né? De não se deixar se levar por sentimentos negativos, como medo, frustração, como um negativismo, né? Como angústias, ansiedades, agitação. Não, o legal é você conseguir desenvolver um estado que você esteja bem em qualquer situação, porque as situações são passageiras. Você é eterno, né? As situações são passageiras. Então, realmente, olhar para isso, buscar o controle da vida, que é realmente o seu equilíbrio interno.
Quando você descobre quem você nasceu para ser, quando você descobre quem é essa pessoa que está ali dentro de você, que é pleno, que é sereno, que está acima de qualquer oscilação, e essa pessoa toma as raízes da sua vida, não tem problema nenhum. O que aparecer pela frente, você sempre vai arrumar uma opção, sempre vai arrumar uma saída, você sempre vai conseguir desenvolver o que você quiser, certo? Então, eu quero deixar isso bem claro. É uma semana que a gente tem que dar uma revisada de que forma a gente está controlando, conduzindo a nossa vida, né? Então, ter o controle da vida não tem nada a ver com o mundo lá fora, né? Se você tem que controlar tudo à sua volta, porque senão você fica muito angustiado, se você fica com medo, você fica preocupado, você fica achando que alguma coisa ruim vai acontecer, para e repensa, porque você está sendo escravo do mundo lá fora. Você não está tendo o controle da sua vida. Você vai ter o controle da sua vida quando você conseguir se voltar para dentro, largar todo esse controle externo e conseguir tranquilamente passar por qualquer tipo de situação. Isso é ter controle da vida, certo? Então, aliás, se vocês quiserem saber mais sobre controle de vida, se inscreve lá no meu site, no duderios.com.br, que logo agora em agosto eu vou ministrar um workshop online gratuito sobre controle de vida, sabendo quem você nasceu para ser. Então, é só se inscrever lá que o pessoal lá da minha equipe te avisa, tá bom? Então, vai ser dia 19, certo? Online gratuito. Então, vamos lá que chegou o momento, está chegando a época de que a gente não pode mais ficar à mercê do mundo lá fora, que a gente tem que se fortalecer, se conhecer internamente. Então, essa semana é exatamente para isso. O segundo decanato do Sol, que traz a influência de Júpiter, diz, ó, acredita, expande, tenha um olhar positivo e sempre maior. Não diminui as coisas, não foca numa coisa só, amplia teu universo. Ali nós temos esse mesmo Sol em trígono com Marte, trazendo bastante energia, trazendo bastante a vitalidade, bastante energia de ação. Então te mexe, te movimenta, nem que fosse fazer faxina em casa, nem que for para andar de um lado para o outro, fazer uma atividade física, botar as coisas em ordem, te mexe, precisa de movimento. Faz planos, coloca os planos em prática, começa a fazer algumas coisas novas, começa algumas coisas. Então, energia de ação, certo? Junto com isso, vai ter esse olhar de limites internos, de como você conduz e como você organiza a sua própria vida. Isso é muito importante e essa semana abre essa perspectiva, mas é uma coisa muito séria isso, porque as pessoas estão cada vez mais com medo do futuro, com medo das coisas da vida, porque elas acham que o mundo lá fora tem que estar sob controle. Não, o que tem que estar sob controle é o mundo lá dentro, cada coisinha no seu lugar e você conseguindo manter um estado de serenidade em qualquer situação, certo? Tem as avaliações comportamentais, tá, gente? Se você quiser se inscrever lá no meu site também, eu seleciono uma pessoa por dia dos inscritos para fazer uma avaliação comportamental, que eu coloco lá no Telegram, todo dia eu coloco lá. Então você pode ser uma pessoa selecionada, vai lá, é bem legal, você vai aprender algumas coisas a seu respeito. É importante fazer listas escritas dos planos? Sim. Como tem essa influência muito grande de Capricórnio e que é influenciado por Saturno, o Capricórnio é todo signo de terra, então a gente tem Urano em Touro e muitos planetas em Capricórnio. Planetas em terra diz assim, ó, materializa as coisas têm que ser vistas, visíveis. Então, sim, faz uma lista dos teus planos, mas principalmente assim, ó, não coloca um prazo, né? Porque tem algumas coisas que de repente você gostaria que acontecessem logo e vão demorar muito para acontecer, porque é um período lento. Mas pensa que as coisas só acontecem no momento certo e realmente elas vão acontecer quando for melhor para você, porque a gente não tem o controle do mundo lá fora. A gente tem o nosso desejo, a gente tem as nossas expectativas, mas o mundo lá fora vai te colocar o melhor momento e a melhor situação para que essas coisas se realizem, certo? Então é importante deixar bem visível, bota lá na geladeira, bota no celular, bota onde você vê. Então é importante sim deixar isso bem visível. Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá, a semana está começando, né? Então, além disso, né, além dessas configurações da lua cheia que a gente tem esse quinquicídio de todos os planetas com Vênus, né, que eu comentei, que fala muito dessa nossa visão, olhar para dentro, se reestruturar, mas fala muito dos nossos desejos também, daquilo que a gente deseja para a gente, para a vida, aquilo que a gente pensa, eu gostaria, né? É importante a gente dar uma olhadinha para isso e dar
ajustada nisso, né? Dar uma equilibrada nisso. Porque é como se a vida falasse assim, ó, o que você quer até agora não é mais o melhor para você. Dá uma olhadinha de novo e dá uma cara nova para os seus desejos, né? Dá uma flexibilizada nos seus desejos. Não seja tão assim determinada numa coisa. Então também, além de olhar para dentro, para as nossas estruturas, para o nosso controle interno, né? A gente tem que dar uma olhada para os nossos desejos, que é importante que você dê uma flexibilizada, né? Ah, não, eu quero alguma coisa, então se não pode ser agora, se não pode ser assim, pode ser de outro jeito. Será que eu quero mesmo isso? Será que eu sempre achei que eu queria e vai ver, eu nem quero tanto? Então vamos reavaliar um pouquinho os nossos desejos para dar uma adaptada nos nossos desejos. Então, semana de adaptar os desejos, de fortalecer a estrutura interna para a gente ter um controle maior de vida e lembra, né, que tem o workshop dia 19, se inscreve lá no meu site sobre controle de vida, que é muito importante, gente. A maior parte das pessoas acha que ter controle de vida é controlar o mundo lá fora e não é, tá? Isso é impossível, né? Eu nunca vi tanto curso de domínio e controle, tanta coisa do mundo lá fora, mas não é lá fora, gente, é lá dentro que a gente tem que ter essa estrutura, porque daí pode vir o que vier que a gente consegue ter a serenidade. E o que é felicidade, gente? É a gente estar bem em qualquer situação. Isso é ter controle de vida. Ter controle de vida é ser feliz. Por quê? Porque tendo controle de vida, você está sereno em qualquer situação. Ao planejar uma mudança importante, dar atenção ao momento astrológico, sim, é muito importante, assim, ó. Por quê? Tem momentos que não adianta você fazer algo porque vai ser mais difícil, mais complicado. Então, por exemplo, se você quer começar uma coisa nova, desde a lua, né, que não pode ser uma lua minguante, que a lua minguante é uma boa lua para finalizar coisas, né, tipo assim, fazer um divórcio, acabar com uma sociedade, tirar um tumor, a lua minguante é ótima. Agora, você quer começar uma coisa nova? Não. Tem que ter um aspecto bom da Lua, tem que ter um aspecto bom do Sol. Se o Mercúrio estiver retrógrado, só é bom se você vai refazer alguma coisa, tipo, fez uma vez não deu certo, então vou fazer de novo. Aí é uma coisa boa, né? Você tem que dar uma olhadinha no céu. É bastante importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, como é que o céu nos influencia, né? Muita gente acha que vem lá os raiozinhos dos planetas e cai na nossa cabeça. Não, é o contrário. O céu, ele nos mostra o que está acontecendo aqui na Terra. É como se fosse um espelho. A gente lê lá no céu o que acontece aqui embaixo. Então, os céus nos mostram como está o fluxo de energia aqui. Então, sempre sim que você quiser fazer uma mudança é importante. Se é para começar algo, cuida da lua, né? Claro que às vezes a pessoa não tem acesso a tanta informação astrológica, né? Mas pode perguntar, se eu puder ajudar, eu ajudo, não tem problema. Mas se começar alguma coisa numa lua nova, terminar uma coisa numa lua minguante, cuidar do Mercúrio retrógrado, né, ver a posição da Lua, né, a Lua muda de signo cada 2 dias e meio, então isso fica fácil até de achar, bota lá no Google qual é o signo da Lua hoje, e a Lua teria que ver com o assunto, então, eu vou fazer um projeto novo de trabalho, uma Lua em Virgem é bom, uma Lua em Capricórnio é bom, eu vou fazer um investimento, uma Lua em Touro, uma Lua em Leão, então assim vai, certo, pessoal? Mais dúvidas? Então, mais clara a nossa semana é uma semana de vamos se mexer, de olhar para dentro, se estruturar melhor internamente e reavaliar aquilo que a gente quer da vida, certo? Se você conduzir a semana desse jeito, vai ser muito mais tranquilo, muito mais proveitoso, você vai estar aproveitando o fluxo de energia que a gente tem à disposição. Lembra que segunda-feira começa a lua minguante, e a lua minguante vai nos colocar nesse conflito de presente com o futuro, né? E aí a gente tem que arrumar um meio termo, que qual é? É exatamente isso, ter uma perspectiva muito positiva do futuro. Então, mesmo que o futuro pareça negro, você olha para o futuro e está negro, pensa, não, isso aí não tem nada a ver, o Júpiter está lá comandando, tem que ser um futuro muito bom. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente olha para hoje, a gente olha para amanhã com os olhos de hoje. Amanhã você vai olhar com outros olhos. E como a gente comentou antes, né? Realmente a energia que a gente joga para o futuro ajuda muito na construção do nosso futuro. Então, independente se a vida tá boa, se a vida tá ruim, se tá fácil, tá difícil, olha para o futuro com bons olhos, porque um dia ele vai chegar. E quanto mais. É que nem plantinha, sabe com a plantinha? Lá você bota uma energia boa, você cuida, ela vai crescer legal. Agora, se você ignora ela, esquece que ela existe, olha com raiva para ela, ela não vai crescer legal. Então, o futuro é que nem uma plantinha. Quanto mais energia boa a gente mandar,
mais ele vai vir, mais a gente vai construir algo palpável, positivo. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão sobre a nossa lua cheia, o sol em leão? Acho que tá claro, né? Então, segue isso que a semana vai ser legal. Se vocês quiserem mais vídeos meus, mais materiais, tem meu canal no YouTube, se inscreve lá, é o Dude Rios, né? Tem o Telegram, que todo dia eu coloco algumas informações muito importantes, além da avaliação comportamental, para a gente conduzir a nossa vida, sempre nessa direção de ter controle de vida, né? Lembra, controle de vida é um controle interno, para você estar sempre bem em qualquer situação, né? E não um controle externo. Tem o Telegram, tem o YouTube, né? E meu site. Então eu peço que vocês se inscrevam lá no meu site, porque dia 19 vai ter um workshop muito legal sobre controle de vida, para quem não sabe o que é isso, para quem quer realmente aprender a ter controle na vida, né? Isso aí ainda sabendo quem você nasceu para ser, porque não dá pra gente ter um controle da vida sem saber quem a gente nasceu para ser, né? Você sabe quem você nasceu para ser? Pois é, às vezes a gente pensa isso olhando para o mundo lá fora. E olha o erro de novo. Tem que pensar isso olhando para o mundo lá dentro. Aqui tem um lembrete da Jaque. Quem se inscrever hoje ainda, amanhã recebe um e-mail com a previsão da semana. Tem um texto da bússola astrológica que eu faço, né? Então todos os inscritos no meu site, no luderios.com.br, todo domingo, não é só amanhã, todo domingo recebem, porque daí durante a semana tu pode ir lá olhar, né? Também assim para ver, para te conduzir melhor durante a semana, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo, um bom finalzinho de semana, um ótimo começo de semana. Se tiverem alguma dúvida, até durante a semana me perguntem, gente. Não fiquem na dúvida, certo? E se inscreve lá, porque aí você recebe o textinho, pode te guiar a semana inteira, pode rever esse vídeo aqui também para tirar as dúvidas. Mas não ande mais às cegas, tá? Vamos começar a controlar a nossa vida sabendo quem a gente nasceu para ser, tá bom? Beijo e boa noite.